Oi pessoal, tudo bom? Sejam bem-vindos a esse vídeo. Aqui é o Leandro, eu sou um dos fundadores da Luz Planilhas, que agora se transformou no Luz Prime, nosso serviço de assinatura de produtividade. E esse vídeo é para aquelas pessoas que estão interessadas em planilhas e apresentações, ou seja, modelos profissionais que a gente oferece para as funções administrativo-financeiras. Você tem aqui no nosso site a possibilidade de escolher mais de 500 ferramentas. Obviamente dá para filtrar o administrativo financeiro, mas eu selecionei aqui no meu computador 5 planilhas e uma apresentação como bônus, que vou mostrar para você como é que isso funciona e como cada um desses produtos vão te ajudar a ganhar tempo e qualidade na sua rotina do dia a dia. Então a primeira planilha que eu abri aqui é a planilha de fluxo de caixa. Esse é um dos nossos produtos mais buscados, mais usados. É uma planilha bastante completa para a gestão financeira. E eu vou mostrar um pouquinho de como ela funciona e o que você pode extrair dela de resultado. Então, nossas planilhas todas funcionam de maneira muito parecida. Você tem essa aba inicial, onde você pode ir para o vídeo tutorial que está no YouTube. Você pode conhecer outras planilhas dessa categoria, ou também usar o recurso de adicionar e remover abas. Você tem também o canal de suporte, que hoje é o e-mail contato@luz e o WhatsApp. E também aqui já uma instrução de como desproteger a planilha. Então essa planilha de fluxo de caixa funciona da seguinte maneira. Você, em primeiro lugar, vai criar o seu plano de contas, no qual você tem já por definição, nas receitas, 3 grandes grupos, cada um contendo 100 linhas até de contas, então é bastante coisa, você tem 300 contas aqui que você pode ter. Nessa planilha já tem algumas coisas preenchidas de exemplo, mas isso tudo é editável. Na despesa funciona de uma maneira muito parecida, só que ao invés de 3 grupos, você tem 8 grupos, passando por tudo que você pode ter de estrutura de gestão. Você não precisa usar todos e você pode também renomear, enfim, editar para ficar da maneira que é mais condizente com a sua estrutura de negócio. O uso da planilha é muito simples. Você, mês a mês, vai poder fazer os lançamentos das suas movimentações financeiras. Então aqui eu estou fazendo esse vídeo em maio. Vamos dizer que hoje, que eu estou gravando, dia 16/5/2022, e aí você já puxa aqui nesse menu, eu tive uma receita com produto, e aí você puxa o subconta, foi o produto estojo. Você pode, nesse item, tanto fazer alguma descrição, quanto botar, normalmente as pessoas usam para nota fiscal, às vezes o NF e o número da nota. Você coloca o valor, então eu vendi R$3.000 de estojo. E a data de pagamento, isso quer dizer quando esse pagamento realmente já entrou em caixa. Se você deixar em branco, a planilha vai entender que essa é uma conta a receber e vai colocar no relatório de conta a receber. Você preenchendo no dia de hoje, a planilha vai entender que isso já aconteceu, então ela coloca já aqui no fluxo de caixa, aqui só preenchido com o que tem data de pagamento e o resuminho de abril. Depois disso, a planilha é toda automática. Você vai ter um fluxo de caixa diário, então vamos pegar aqui maio que eu preenchi. Olha lá, dia 16, R$3.000 positivo. Maravilha. E a planilha já faz uma análise. Dia 16 foi o seu melhor resultado. E aqui você pode navegar mês a mês, óbvio que essa planilha não está super preenchida, então não adianta eu navegar. Você tem outros relatórios. Então você tem o fluxo de caixa mensal, nessa planilha para uso anual. A ideia é que você use uma por ano, depois vai duplicando o arquivo original para cada novo ano que você for usar. Então ela já tem aqui o relatório, saldo inicial, receitas, despesas, o lucro. Você tem o total de contas a pagar e a receber. Você tem uma aba, essa aqui é um preenchimento que você pode fazer também de metas. Então se você coloca meta de receita por mês, meta de despesa, a planilha lá vai seguindo isso e vai te colocando se você está chegando ou não naquele resultado. Você tem o DRE, que é formado pelas contas que estão, pelas datas que elas deveriam ter acontecido dentro do regime de competência. E ele tem de uma maneira bem detalhada aqui, então esse é um relatório bem extenso, que você pode estar vendo conta por conta, mês por mês, do que você cadastrou lá no plano de contas. Você tem um relatório de valores em aberto, então também tudo que você tinha previsto não aconteceu. Então, olha só, aqui ela já coloca um resultado também. Teve um lançamento, que obviamente é esse aqui, que não foi pago em janeiro, totalizando 100% da revista prevista para esse mês. Então, em janeiro, você deixou de ganhar esse valor. O contas a receber e a pagar, então ela faz uma listagem de tudo que está em aberto, Então, pegando o dia, obviamente o plano de contas, aqui, por exemplo, o item foi usado como nome do cliente, o valor. Você tem um relatório para impressão,
de tudo que você já viu até agora, que usando aquele bom e velho Ctrl P, você vai ver que já está formatado em paisagem, bonito, né? Dentro daquela maneira que cabe nas páginas, é só você imprimir. E por fim, como todas as nossas planilhas, você termina com dashboards automáticos e dinâmicos, com gráficos que simplificam muito a análise do resultado. Então, só fazendo os lançamentos você vai ter no final. Isso aqui é bem especial nas planilhas, porque é uma área de conhecimento e inteligência que acaba sendo até bem melhor que vários softwares disponíveis no mercado. Então, você pode aqui ver o total, você pode ver por mês. Você tem a análise total do ano, então vendo aqui lucro e prejuízo, com alguma inteligência aqui, falando qual mês foi mais lucro, o menor lucro, quanto você tem conta em aberto. Você pode fazer uma análise ainda mais detalhada de contas. Então, por exemplo, você pegaria aqui produto, aí eu vendi o estojo, né? Eu boto só estojo. E eu poderia comparar, aqui ele está fazendo por exemplo, um comparativo do estojo com a apostila. A apostila não vendeu nada, o estojo vendeu 3 mil naquele mês que eu lancei. Mesma coisa para a receita, você tem um outro dashboard, óbvio que ele não está muito preenchido por causa do preenchimento que eu fiz simples. E despesas também é a mesma coisa, também não tem preenchido, mas também ele daria um gráfico de pizza para cada um desses, te mostrando qual é o mais relevante do seu plano de contas. Então essa planilha é uma planilha que é o ponto inicial para qualquer trabalho financeiro e recomendo de olhos fechados. Vamos para uma próxima aqui que eu peguei. Eu peguei também essa planilha aqui, parte de cobrança, acaba sendo um trabalho normalmente dado para a parte administrativa financeira, dependendo obviamente do porte da empresa, né, empresas menores para média. Estou usando aqui o modelo de teste, mas eu poderia também estar usando a ativação. Então essa planilha já que aí pega uma parte específica do processo financeiro e foca nele, né? É uma planilha para você ver só como você está indo na parte de cobrança. Então você tem uma questão simplificada aqui que é empresa, então cliente 1, por exemplo, cliente 2. Você pode ter um responsável dentro da sua equipe, telefone, e-mail, e você já parte para a parte de cobrança. Então você vai pegar aqui o cliente 1, quanto é que ele tinha devido? 3 mil reais. Ele tinha que ter pago até semana passada. O contato foi realizado? Sim ou não? Sim. Acordo foi realizado? Sim. Qual é a data para ele pagar do acordo? Dia 16/5/2022. Valor pago. Ele pagou 2.500, foi o acordo que a gente chegou. Ou seja, sobrou 500. Isso já atualiza aqui o relatório, a quantidade de clientes devedores, os valores, os acordos e a diferença. E também gera um dashboard. Então, para quem tem muita cobrança, isso aqui acaba ajudando você a ter um panorama maior de como está a sua situação, os valores foram recuperados, os clientes que já foram cobrados, os que ainda não foram, você poderia lançar aqui não, por exemplo, e aí dar um outro resultado. Essa é uma planilha mais simples, mais focada. Vou pegar mais outra aqui que é bem interessante, tá? Que também é outro processo dentro do processo financeiro, que é menor, mas também às vezes é importante você ter o controle, porque o volume é muito grande. Não é complicado, mas o volume é grande, que é o controle de notas fiscais. Então aqui também é igual a outra planilha, tudo abre igual, então é legal porque você acaba tendo diversos softwares que têm a mesma usabilidade, então é fácil de você estar usando uma planilha e passar para outra, porque todas vão ser da esquerda para a direita nesse menu, todas vão ter um cadastro, um controle, relatório e dashboard. Então essa é de controle de notas fiscais. Tem uma estrutura similar, a essas que tem todos os cadastros de cliente, acaba tendo similar, então você vai ter aqui cliente 1, você vai poder botar o CNPJ, o CPF, telefone, e-mail, endereço. Você tem a mesma coisa para os fornecedores, fornecedor 1, mesma estrutura, CPF, telefone, e-mail, endereço. Você tem uma tabela aqui já pré-determinada dos códigos CFOP, que são os códigos de entrada e saída de nota. Então aqui já pegou da receita. Qualquer mudança também que tiver, você pode vir aqui, revisão, desproteger. É que essa aqui é a versão demonstrativa, mas na versão final, quando você está numa assinatura, você consegue vir aqui, desproteger e alterar todos esses textos que estão nesse momento protegidos. E depois você tem o controle da nota, aquela mesma estrutura. Você bota o número da nota, e aí você vai poder escolher um tipo de nota. Então vamos pegar uma saída de venda, que é o mais legal. Saída de venda. Você pode puxar o código que você está usando, então vou botar aqui esse aqui. O cliente, a data de emissão, vou botar como se fosse hoje. Data de vencimento
Vou botar para semana que vem. R$15.000. E aí você tem o status, que é aqui que você controla. Pago ou não pago. Essa foi paga. Em janeiro, fevereiro, né? A mesma estrutura da fluxo de caixa. E isso gera os relatórios automáticos. Então, notas fiscais, quantidade de vendas, valores, compras, valores finais. Pagamentos, em janeiro, né? Fevereiro, março, abril, todos os meses. Quantidade de notas fiscais de vendas, notas fiscais pagas, não pagas, de compras pagas e não pagas, e o percentual disso. E o dashboard geral de como está a situação de notas. Então, mesma estrutura dos relatórios, só que aqui numa visão gráfica e de uma evolução mês a mês, né? E é bom para você pegar, às vezes, um mês ou outro que saiu da sua média e investigar o que houve. A outra planilha que eu separei é a planilha de orçamento empresarial. Então, a fluxo de caixa, ela ajuda você, né, falando na fluxo de caixa como uma base, ela ajuda você a ter entradas e saídas, independente se aquilo está dentro de um orçamento planejado. Tem aquela área de metas, mas é uma área simplificada, para quem decidiu só usar aquela planilha e não usar uma segunda planilha auxiliar. E essa seria uma excelente planilha auxiliar, principalmente para empresas que têm um foco no controle orçamental, né, que está mais preocupado em não gastar mais do que planejou. Então você vai ter aqui nela esse início igual. Você começa com uma estrutura de rateio, você pode ratear, então, por exemplo, centro de custo, que é muito comum, né? Você pode escolher aqui, então, centro de custo. Depois no controle você tem o centro de custo, quais são, então você pode botar, né, centro 1, centro 2. Às vezes as pessoas usam áreas, né, da empresa, então marketing, às vezes vai ter uma loja 1, vai ter o jurídico, enfim, você vai ter áreas diferentes, talvez lojas diferentes, né, matriz, e você tem um orçamento em si. Então, para cada um item desses, você pode planejar, né, que é a área de planejamento, uma receita esperada, gasto esperado, investimento esperado. Vamos só colocar aqui, marketing, a gente botou 10 mil por mês, vou arrastar como exemplo, e o gasto de marketing vai ser 8 mil. Investimento, não vai ter investimento. E aí na receita você vai botar o real. O real aqui foi o cara que a gente vendeu mais e gastamos mais, como um pequeno exemplo. Então você já vem para o relatório e ele faz, como as outras planilhas, né, o apanhado disso. Então ele pega primeiro o total do negócio, sem separar por área, né? Então aqui pegou, como eu preenchi só uma, é igual àquela que eu preenchi. Mas você também poderia depois ter um resultado, né, que é o que aconteceu. Tem o detalhamento, e aí começa a ser a diferença. Então aqui, ó, a receita, eu consegui 150% a mais de resultado, mas também gastei 150% a mais. E deu isso, esse div aqui na verdade é porque deu zero, se você preencher ele não vai dar zero. Análise específica também por área, você podia estar puxando, né? Eu posso puxar, não vai trazer nada porque não preenchi. No marketing está preenchido. E o dashboard geral, mostrando de maneira gráfica, vou aumentar um pouquinho aqui, tudo que foi orçado, tudo que foi realizado e as diferenças, né, ao longo dos meses. Então é bem legal também. Às vezes você vai ter a fluxo de caixa como a planilha que você usa e a de orçamento você divide para as áreas, entendeu? Como é uma coisa mais de planejamento e menos do real. Por fim, de planilha que eu separei, muito legal. Essa é uma planilha mais para você fazer relatórios, você entregar uma visualização para outras pessoas da sua equipe ou de fora da equipe. Ela não é para gestão diária, como a fluxo de caixa, como orçamento empresarial, mas ela tem um super valor. Então, começa tudo igual, você tem o cadastro de fontes de receita, então, assinatura, tipo de receita, serviço, vamos falar venda única, tipo de receita, produto, tá? Mesmas coisas para os custos, então custo 1, custo 2. Essa aqui é uma visão simplificada do seu plano de contas, né? Que é bom para você quando está fazendo algo mais consolidado, não precisa no detalhe. Imposto já tem alguns aqui, você pode adicionar bastantes outros impostos na sua fila. E aí você vai botar já o total, né? Então, daquele controle da fluxo de caixa, às vezes você vai pegar só o acumulado, só o resultado do mês e vai jogar aqui. Vamos botar a assinatura 22 mil, tá bom. Venda única
5.000. Botar um custo aqui alto, sei lá, 2.000. Não vou entrar em todos os detalhes, mas você vai botando os acumulados, os resultados finais, e a planilha vai gerando para você também indicadores, né? Um pequeno DRE. Ela forma um cálculo de ponto de equilíbrio. Então, se você quiser fazer esse estudo, e o dashboard financeiro simplificado, né? Então, isso aqui é bom. E o que é legal, que eu queria só para terminar aqui a minha apresentação das planilhas, né? Que podem ser muito interessantes para qualquer trabalho administrativo financeiro, você também pensar que muitas delas conversam com uma apresentação. Então, indicadores financeiros às vezes termina nisso aqui, e você tem também na assinatura apresentações prontas. Então, vou abrir uma aqui que é exemplo. Tem outras opções para apresentações financeiras. Essa aqui, obviamente, é uma coisa maior, mas, por exemplo, você tem aqui, né, já gráficos prontos de receita e despesa. Você tem aqui uma pequena, né, avaliação aqui da lucratividade. Você vai ter aqui outra versão quando é prejuízo. Você pode pegar esse gráfico e copiar lá do Excel dos meses a mês da receita e da despesa. E, obviamente, é muito mais bonito, né, muito mais apresentável do que você simplesmente mandar uma planilha. E é basicamente um copiar e colar. Por exemplo, aqui, ó, plano de contas. Então, você pode ir lá copiar e colar o plano de contas, como está o resultado de cada um. Aqui, realmente, ó, é uma tabelinha igualzinha da planilha de fluxo de caixa. Então, você tem uma maneira de apresentar muito legal. E também, para finalizar, obviamente, a gente tem muito mais planilhas para administrativo financeiro, né? Eu peguei aqui algumas, mas se você navegar, você vai ver que tem várias outras. Uma área interessante de ver também é a precificação. Tem outras mais específicas, às vezes para quem trabalha com terceirizado, para quem tem substituição tributária, enfim. Tem outros, duplicata, cheque. Vale navegar, vocês não vão se arrepender, vai ajudar muito no seu dia a dia. Qualquer coisa a gente está à disposição pelo e-mail contato@luz.vc ou no nosso WhatsApp que você pode encontrar aqui no site, tá bom? Obrigado, tchau, tchau, até a próxima.